Bom dia, pessoal, tá iniciando mais uma aulinha. Eu sou o professor Guilherme Rezende e hoje nós iremos falar sobre impactos ambientais. A gente vai dar sequência a esse tema tão triste, mas que tem que ser falado até para que você possa se conscientizar que pequenas atitudes vão sim fazer a diferença, tá certo? Você que não é inscrito no canal do Colégio Alciste, se inscreve, ativa o sininho, tá certo? Para receber todas as notificações, dá um like, um gostei, ajuda demais a gente. Arrasta para cima e segue todos os conteúdos. Sou quase youtuber, tá bom? Tô vendo muito o Whindersson Nunes para ver se a gente se inspira, né? Para que vocês tenham um conteúdo melhor. A gente está de madrugada gravando a aula para que você tenha toda a estrutura adequada, sem barulho, sem ruído. Acabou de passar um doido na rua. De madrugada passou um doido gritando. Eu dando aula aqui gravando e passa um doido. Então assim, se aparecer algum ruído, esquece, ignora, concentra aqui. Olha só, gente. Brumadinho aconteceu ano passado, parece que foi um dia desse. Aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. Nós já estamos em 2020, tá certo? Foi o maior acidente de trabalho do Brasil e o segundo maior desastre industrial do século. Ele perde para um que aconteceu em Bangladesh, tá certo? Então Bangladesh aí ganha porque teve até mais vítimas fatais, bem mais. No caso de Brumadinho, vítimas confirmadas, né, que foram encontradas, 259 óbitos e 11 desaparecidos, infelizmente. Para quem tem acesso às informações, às câmeras, né, que filmaram o desastre, você vê que quando a barragem ela cede, aquela lama, aquele rejeito químico, leva tudo, leva carro, parece que é um carro de brinquedo, não tem como você sobreviver, tá certo? É muito pesado, então a força é muito grande da lama, do lixo, do rejeito e acaba sendo fatal, né? Principalmente para quem estava no refeitório na época, que foi as principais vítimas e as mais difíceis de encontrar, porque foi na hora que eles estavam se alimentando, tá bom, os funcionários. A barragem se rompeu em Brumadinho, que fica em Minas Gerais. Foi na mina do Córrego do Feijão. Ela tinha 86 metros de altura. Daí você tira a quantidade de rejeito químico, tá bom? Então é muita coisa. Para que você saiba o que é uma barragem, tá aí a foto dela, ó. Olha só a quantidade de lixo, né? Lixo que eu digo é para você separar os minerais, tá bom? Então você acaba jogando fora os rejeitos químicos de toda a produção. Você coloca aí nessa barragem até para preservar a integridade da natureza e também dos seus funcionários. A gente sabe que teve uma série de problemas que a empresa Vale do Rio Doce ela ignorou. Então a gente sabe que era um acidente totalmente evitável se a empresa fosse séria e se a fiscalização fosse eficiente, mas infelizmente foi um dano terrível. Analisa comigo, olha só o tamanho dessa barragem. Quem viu o acidente percebe que ela rompe inclusive embaixo, tá bom? Que isso é muito fundo, é como eu falei, 86 metros. Depois, olha como ficou a cidade. Professor, essa lama aí faz mal? Faz muito mal, gente. O contato com ela é prejudicial à saúde. É cheio de rejeito químico. É lixo químico. Então, o simples contato causa um dano que não dá para você calcular, tá certo? Fora o dano ambiental, fora os animais que foram vítimas, tá bom? Então realmente foi uma imprudência, foi um desastre que daria sim para ser evitado se a empresa fosse séria. Bora falar sobre os problemas ambientais causados pelo lixo. Acho que todo mundo concorda que o ser humano
ele gosta de produzir lixo. Antigamente nós comíamos uma banana, jogava a casca no rio, jogava a casca na natureza e aquela casca servia como adubo. Agora ninguém come mais uma banana, uma laranja. A gente come o quê? Uma lata de leite condensado. E essa lata vai para onde? Ela vai para o esgoto. O esgoto vai para onde? Para os rios, para os mares. Tá vendo que cada vez mais a gente produz um lixo que ele não é decomposto em menos de 1000, em menos de 500 anos. Gente, infelizmente nós seres humanos estamos produzindo cada vez mais lixos, tá certo? Então esse lixo é um absurdo, porque a gente acaba entupindo córregos, acaba poluindo rios, poluindo solo, poluindo oceanos. Nós já falamos sobre isso no slide anterior. Então tá aí, olha só, os problemas ambientais causados pelo lixo: contaminação do solo, mau cheiro, aumento do número de incêndios. O lixo ele libera um gás chamado metano, ele é altamente inflamável, tá certo? Deslizamento de encostas, assoreamento, enchentes e o estrago da paisagem, tá bom? A gente vai falar mais na frente sobre isso. A primeira vez que eu saí de casa, para que você entenda o que é chorume. Quando você pega arroz, feijão, o resto de comida e coloca no lixo, se você esquecer aquele lixo 3, 4 dias ali na sua casa, quando você tirar aquele lixo na sacola, ele vai soltar um líquido nojento que fede muito. Aquele líquido é o chorume, é um líquido da decomposição da matéria orgânica. A primeira vez que eu saí de casa, que eu fiquei com raiva, foi por causa do chorume. Eu lembro que eu falei, mãe, eu ia passar o final de semana com meu pai, e falei, mãe, o lixo, ele tá lá no lixeiro e tá com muito arroz, tá com muita comida, tem que jogar fora logo. 8 horas passa, o carro do lixo tem que botar para passar. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, tava lá o lixo do mesmo jeito. E aí quando eu vou tirar o lixo, tá só o chorume, aquela decomposição horrorosa, um fedor. E aí na hora que eu tiro, eu tropeço e o chorume, ele suja o terraço todo. Eu fiquei com raiva e saí de casa. A primeira vez que eu saí de casa foi por causa do chorume. O chorume, quando ele entra em contato com o solo, ele penetra o solo, contamina o solo, mas o grande problema é quando ele contamina o lençol freático, porque ele vai penetrando até entrar em contato com o lençol freático, aquífero, tá bom? Formação do pensamento ecológico, você vai ter uma série de amadurecimento de ideias ecológicas que começam lá na década de 60, 70. A primeira conferência, a primeira programação foi em 72, tá certo? Foi o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então foi uma coisa bem embrionária, teve como objetivo proteger o meio ambiente, mas de fato o que realmente mudou o patamar de proteção do meio ambiente foi o relatório de Brundtland, tá bom? Professor, por quê? Foi em 1987. Em 1987, na Suécia, país que eu gosto muito, adoro, gente, só nunca fui. Quem quiser me convidar para ir, tô aceitando, só tem que pagar minha passagem, viu? Olha só, foi uma conferência gigante, tinha mais de 100 países, mais de 200 ONGs, todas ligadas à ONU, e lá nessa conferência em Estocolmo, na Suécia, foi criado a ideia de desenvolvimento sustentável, que é aquela ideia de você cuidar da natureza hoje para que seus filhos, netos e bisnetos possam utilizar os mesmos recursos.
com ideias simples como replantar, reutilizar e reciclar, tá certo? Então, ideias simples surgiram na década de 80 na Suécia com o desenvolvimento do pensamento sustentável, tá certo? Em sequência, nas próximas aulas, nós iremos falar sobre as demais conferências e mais enredo envolvendo os danos ambientais, o que a gente pode fazer para melhorar e tudo mais. Fiquem com Deus, beijo, tchau.